Direto de Brasília, Adilson, bom dia. Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, Henrique Boy, Jaume Pereira, do Jornal da Manhã, Central de Notícias. É isso, Humberto Fernandes, muitas informações, né? E já começamos pela novela, né? Lá do caso Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Acabou a novela, foram poucos capítulos. Porém, com a chegada dele da Europa, a viagem oficial, o presidente Lula já aguardava para que ele desse todas as explicações. Segundo a última entrevista dele que ele concedeu à Band News, disse que se ele não provasse a inocência, não ficaria no governo. E aí ele foi lá e antes dele chegar à reunião, ele já gravou um vídeo dizendo que ele é inocente, que o dinheiro foi devolvido, foram 2 viagens, mas resta saber por que a segunda viagem ele só devolveu depois que a imprensa divulgou. A primeira viagem ele se refere aí no vídeo que ele vai falar agora, que já foi devolvido e está no portal da transparência. Mas a segunda viagem ele diz que ainda não está, mas que vai estar. Porém, ele só alega que tudo foi antes da notícia chegar a público. E a reunião já foi decretada, né? Mas vamos antes ver aqui a mensagem, a fala e justificativa do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Nos últimos dias, vocês devem ter visto ataques distorcidos contra mim. Então eu vou esclarecer isso de uma vez por todas, para que fique claro que não houve qualquer irregularidade nas viagens que fiz como ministro. O primeiro ponto é sobre a minha viagem ao Maranhão, que foi uma viagem a trabalho, com reuniões com a gerência regional da Anatel, com o prefeito de São Luís e até mesmo com o governador do estado. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período, um erro de sistema, sem diferenciar o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube. E a mesma coisa eu fiz em relação à viagem de São Paulo. Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BYD. E eu fui sim de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério. Em relação às diárias dessa viagem, o que aconteceu foi muito parecido com a situação da viagem ao Maranhão. O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que fiquei sabendo, devolvi imediatamente os valores e espero que o portal da transparência tão logo passe a registrar isso. Me perguntam também sobre o meu patrimônio e eu explico. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. Fizeram também ataques vazios contra mim, tentando colocar a responsabilidade em mim sobre o que os outros fizeram, além de acusarem até a minha família. Isso é uma injusta distorção dos fatos. Sobre as emendas parlamentares, esse é um instrumento legítimo do Congresso Nacional. Eu não posso responder pelas contratações. E, vale dizer, não houve obra nas proximidades da minha fazenda, nem na via de acesso. E o projeto tem como objetivo atender inúmeras comunidades que hoje convivem lá com a lama e com a poeira. Então é isso, pessoal. Eu respeito o trabalho da imprensa, mas está claro que não houve qualquer irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos. Pelo contrário, foram viagens realizadas a trabalho e muito produtivas. Grande abraço, muito obrigado. Olha aí, Humberto, se convenceu, o certo é de que o presidente Lula não decretou a saída do ministro maranhense e deputado federal Juscelino Filho. Ele fica no cargo. Agora, já também tem a informação de que o partido de qual ele faz parte, o presidente Lula solicitou que também houvesse mais interação, mais participação e, claro, com mais apoio no Congresso Federal, que ainda está dividido em mais de 50% dos integrantes da legenda. Então, ficou essa crítica do presidente Lula, porque o partido continua dividido com relação ao comportamento de votações dentro do Congresso Nacional. Então, acabou a novela, o ministro ficou e publicou aí logo no seu Twitter dizendo que tem muito trabalho pela frente e que foi tudo esclarecido ao presidente Lula.
Nós vamos mudar de assunto, falar agora da novela que já está agora nas mãos da Polícia Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador da República licenciado, autorizou a Polícia Federal a investigar todo o processo de possível peculato envolvendo o suposto presente que o presidente Jair Bolsonaro recebeu lá das mãos dos iraquianos, né, daqueles dos mais Arábia Saudita, da República Saudita. Da Arábia Saudita, bem falado, bem mesmo, bem lembrado, onde ele esteve por lá. E aí já surgiu notícias, Humberto, de que esse presente precisa ser investigado, até porque o presidente Jair Bolsonaro já tuitou, dizendo que não pediu e não recebeu presente nenhum até o momento, então ele não confessa ser o dono dessa joia. Porém, existe já a confirmação de que ele pediu por 8 vezes que um enviado da presidente da República, quando ele presidente, para ir buscar o presente. Então, está tudo documentado e, de outro lado, o governo brasileiro está parabenizando o servidor que, até o momento, lá na alfândega, no estado de São Paulo, não entregou a joia porque não tem o certificado e nem a liberação para onde vai. Se é um presente, tem que ter o pagamento de multa, que é 50% do valor de 16 milhões que vale as joias. Lembrando que as joias foram encontradas na mochila de um assessor do presidente durante a viagem, que passou por toda a alfândega, quando chegou no raio-x, não passou. Então, estava dentro de uma outra obra de arte de um cavalo de ouro, e aí foi detectado e agora está retida, né, desde outubro, essas joias. Portanto, há uma novela e agora a Polícia Federal entra em ação. Outra última notícia para encerrar: o presidente Lula ontem, por volta de 3 horas e 40 minutos, recebeu o telefonema do rei Charles, da monarquia lá em Londres, onde eles conversaram na pauta o convite para que o presidente Lula possa participar da coroação do rei, né, que será a mais esperada, né, para quem não conseguiu assistir no século passado a coroação da Rainha Elizabeth, agora vai ter a oportunidade de acompanhar esse grande momento lá da coroação do rei Charles. E o outro assunto importante, que agora a gente acabou de ouvir, é claro, foi com relação ao meio ambiente, que o presidente Lula também formalizou o convite para o rei Charles participar da COP27, que vai acontecer em Manaus, falando sobre a Amazônia em especial. Parabenizando o meio ambiente, falando de meio ambiente, parabenizo o Maranhão, que agora essa semana também o governador Carlos Brandão tuitou, falando que o Maranhão foi classificado, bem aceito, com a proposta de levar os Lençóis Maranhenses como patrimônio cultural da humanidade, material, e uma equipe de técnicos, assessores da Unesco estará chegando ao Maranhão em breve para fazer em loco uma visita e, claro, mais um passo será dado para o Maranhão ficar em destaque com uma das 7 maravilhas do mundo. Eu volto daqui de Brasília, direto para o Jornal da Manhã, e com você, Humberto Fernandes.